Obviamente, quando a gente fala em infertilidade conjugal, a gente tem que lembrar sempre isso, né? Quer dizer, a ideia de que para você definir infertilidade são 12 meses de relacionamento sexual sem uso de método contraceptivo, tendo 2 a 3 relações por semana e abaixo dos 38, porque acima dos 38 a gente reduz esse tempo para 12 meses, para 6 meses. Óbvio que quando a gente fala essa definição, a gente tem que lembrar que a gente está pensando numa paciente que tenha ciclos regulares, né? Que menstrue regularmente e que consiga ter uma ovulação. Então, obviamente, quando a gente, em teoria, pensa na infertilidade, a gente pensa que em 12 ciclos de tentativa, as taxas cumulativas alcançariam cifras de 92% a 95% de gestação, com mais ou menos 70% a 80% nos 6 primeiros meses, né? Óbvio que isso são cifras que seriam alcançadas em condições normais, mas você tem uma taxa que não é essa na realidade, né? Quer dizer, na realidade, há alguma coisa em torno de 15% da população nos países industrializados, você tem uma taxa de infertilidade desse nível. Óbvio que quando a gente fala de países industrializados, a gente está pensando também na ideia de uma gravidez cada vez mais tardia, né? Então, esse número tem uma tendência a crescer nos países industrializados e, obviamente, nas regiões onde você não tem uma perspectiva e que o casamento é mais jovem e que as pacientes engravidam numa idade mais jovem, esses números eles são mais baixos, né? Porque quanto mais jovem a população estudada, menor a taxa de infertilidade. Quanto mais velha a população estudada, maior a taxa de infertilidade. E isso é óbvio porque você tem uma série de doenças que vão poder aparecer ao longo deste período e é por isso que você tem um número que é móvel, né? Ele não é fixo de 15%. Depende da população, depende da idade, depende do nível de desenvolvimento. E, obviamente, uma parte dos fatores, isso é dividido de uma forma absolutamente democrática, né? Quer dizer, 40% fator masculino, 40% fator feminino, 20% de associação dos dois fatores. Óbvio que esses números também eles não são exatamente desta forma, mas didaticamente fica fácil da gente entender que é um processo bem democrático de divisão das causas, né? E quando a gente fala em causas femininas, daqueles 40% ou daqueles 50% de causas de infertilidade, a gente tem isso dividido em fator tuboperitoneal de 20% a 40%, depende da população estudada, depende se você coloca aqui ou não endometriose, depende, enfim, de várias coisas para você poder calcular a incidência de fator tuboperitoneal. Fator uterino corporal em torno de 10%, isso aqui aumenta em países onde você tem uma incidência maior, por exemplo, na África, de miomas, né, e diminui em locais onde você tem uma incidência menor. O fator cervical e, obviamente, a outra grande causa de infertilidade feminina, que é o fator endócrino ou a anovulação, que é aquilo que a gente vai discutir hoje um pouquinho, alguma coisa em torno de 20% a 40% das causas de infertilidade e 5%, 5% a 10% são infertilidade sem causa aparente. Então, o que é anovulação crônica, né? A anovulação crônica é a ausência persistente de ovulação. É uma definição simples. Obviamente, quando a gente fala em qualquer coisa desse tipo, a gente tem que levar em consideração
que é uma paciente que ela fica 2, 3 ciclos sem ovular, né, com frequência. Né? Então, para a gente, do ponto de vista prático, é isso que importa. Quer dizer, a paciente pode ter uma ou outra ovulação? Pode. Né? Eu tenho certeza que todos os ginecologistas já viram ou ouviram alguma paciente que engravidou porque o médico dela virou para ela: ah, não, você não ovula, ou você tem ovário policístico e não vai engravidar, e ela vem no seu consultório depois de algum tempo, porque ela eventualmente pode ter uma ovulação. Né? Mas isso não significa que ela é uma ovuladora. Para a gente o que importa é a ausência persistente dessa ovulação. E quais são as causas, né, de anovulação crônica? Então a gente tem que pensar que existem algumas coisas que podem fazer com que o sistema não funcione de forma adequada. Né? Então, defeitos do córtex, hipotálamo e hipófise, retroalimentação anômala de alguma forma, por algum motivo, disfunção endócrina periférica. Então vamos tentar discutir isso um pouquinho, porque quando a gente pensa em anovulação crônica, a primeira coisa que todo mundo pensa é a ideia de ovário policístico. Né? E a gente não pode ficar só nesta definição, ou só nesta causa como causa de anovulação crônica. Então, quando você fala em anovulação crônica, você tem algumas coisas que tem que estar de forma adequada. Né? Basicamente, o eixo hipotálamo-hipófise tem que estar adequado, tem que estar preservado, seu controle tem que estar sendo exercido de forma adequada, e o ovário, em seu compartimento teca e granulosa, fazendo com que você tenha, então, a produção de estrogênio de forma adequada para que esse controle todo seja feito de forma eficaz. Né? A gente tem que lembrar que o primeiro requisito para que a gente tenha uma ovulação é a ideia de que o GNRH tem que ser produzido, e ele é produzido no hipotálamo, né? E contém alguns fatores que são DNA específicos. Para nós, do ponto de vista prático, o estrogênio e o hormônio da tireoide são efetivamente os mais importantes. Né? E é aquilo que a gente tem que investigar obrigatoriamente. Quer dizer, tanto o estrogênio, o que o estrogênio faz no hipotálamo? Quer dizer, ele sempre faz um feedback positivo, né? Que ele faz a estimulação do hipotálamo para poder produzir o GNRH. Quem faz a seleção é a hipófise do que é que vai ser secretado, e depois a gente discute um pouquinho. E, obviamente, as questões ligadas a hipo e hipertireoidismo têm uma ação extremamente importante do ponto de vista de ovulação. Esse GNRH, só para a gente recordar, é um decapeptídeo, né? Ele é sintetizado por neurônios peptidérgicos do hipotálamo. Isso é absolutamente fundamental, né, para a gente entender que eles são degradados por endopeptidases e têm uma meia-vida de 5 minutos. Tá? Então, isso é super importante quando a gente pensa, porque quando eu quero usar análogos de GNRH, né, a gente tem que pensar o que é que eles estão fazendo. Então, o que faz um análogo de GNRH? Né? Ele, num primeiro momento, faz uma ação análoga, né, do GNRH. Então, ele estimula o hipotálamo a produção, estimula a hipófise a produção de FSH, de gonadotrofinas. Tá? Mas o original, ele tem uma meia-vida extremamente curta. Qual é a diferença do análogo de GNRH que a gente usa? Do Lupron, do Leuprolide, do Gonapeptil, do Zoladex, enfim, qual é a diferença? A diferença é que esses análogos, eles se ligam aos receptores, fazem a sua ação e não soltam. Né? O original, ele vai desaparecer em 5 minutos. O análogo artificial, com a modificação de um desses decapeptídeos, ele gruda e não solta.
impedindo que o outro venha, porque a secreção hipotalâmica, tanto a hipotalâmica quanto a hipofisária, elas são pulsáteis, né? Então, libera o GNRH, ele age, libera outra vez, ele age, libera outra vez, ele age, libera outra vez, ele age. O análogo impede que isso seja feito, porque ele gruda e fica grudado, e não solta. E aí o análogo original não produz, o análogo não, o GNRH original não produz o efeito desejado, né? Então, fazem sinapse com o sistema porta, né? Já o FSH e o LH são glicoproteínas com peso molecular muito mais alto, porque eles têm que sair no sangue e ir agir no ovário, né? Diferente do GNRH, que é uma molécula pequenininha, que sai do hipotálamo e chega na hipófise pelo sistema porta-hipofisário para fazer sua ação, né? Aqui não, aqui ele tem que sair da hipófise e chegar no ovário para poder estimular, né? E também eles são transportados por globulinas para poderem chegar no seu lugar. Então, o resumo dessa história, ele é basicamente simples, né? Porque eu tenho o sistema hipotálamo hipofisário fazendo o GNRH, agindo na hipófise, produzindo FSH-LH, e a prolactina a gente fala depois, que vai agir no ovário e fazer a produção de estrogênio, de progesterona, fazendo com que essa paciente tenha todo um ciclo menstrual, que a gente já discutiu, que depois podemos discutir também outra vez, mas a ideia é que ele consiga executar este controle de forma adequada. Eu costumo dizer, e falando sempre quando eu vou dar aula desse assunto, mostrando que, obviamente, o ponto mais importante de um ciclo menstrual, no meu modo de ver, é esse aqui, né? É a ideia de que quando eu estou no pico máximo da progesterona, eu estou no pico mínimo de gonadotrofina, né? Então, a progesterona é que exerce forte efeito inibitório sobre o sistema sobre o sistema hipotálamo hipofisário, fazendo com que essa paciente, então, fique bloqueada. À medida que o corpo lúteo regride, você libera esse feedback negativo, começa a aumentar o FSH, né, para que você comece, então, o recrutamento daqueles folículos, e eles vão fazendo com que haja uma elevação da produção de estradiol, né, porque justamente a ação do FSH, vocês lembram, é a ideia de que ele age na aromatase, aumentando a conversão de androstenediona para estradiol e fazendo com que, então, esse endométrio comece a ser preparado, e aí fazendo com que haja o aumento dos receptores de FSH, e aí fazendo todo o processo de um ciclo menstrual. E se vocês olharem, quando a gente pensa na teoria das duas células, a gente pensa numa teoria estanque, mas ela não é assim estanque, até porque aqui você não tem receptor de LH no início, mas à medida que o ciclo vai evoluindo, você passa a ter receptor de LH na granulosa. Então é um processo que evolui, né? E eu costumo dizer que o processo ele é relativamente simples, né? Se a gente pensar que aqui é teca, aqui é granulosa, que aqui é colesterol e aqui é estradiol, e você pensar num folículo como uma estrutura, né? Não está aqui. Que você pensar no folículo como uma estrutura em que você tem teca, granulosa e saindo estradiol, na realidade a ideia é a retirada de carbono de cada uma dessas reações, né? Então eu começo aqui com colesterol com 27 carbonos e chego no final com estrogênio com 18 carbonos, né? Então essa é a ideia da evolução deste processo, né, de produção, então, de estradiol. E a prolactina nessa história, né? A prolactina nessa história exerce, à medida que ela sobe, né, o organismo entende que que tem que estar bloqueado, porque existe uma necessidade de mandar, de impedir que o processo
seja realizado por conta justamente da ideia de que ela está precisando amamentar, né? Então, é um processo da natureza de anovulação, e é muito engraçado essa história, porque para cada animal a gente tem controles absolutamente diferentes, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a égua, ela ovula 7 dias depois do parto, né? E engravida, né? Porque o controle da prolactina nela não exerce o mesmo controle sobre a hipófise e o hipotálamo como da espécie humana, né? E para cada animal isso tem um processo absolutamente diferente. A gente tem que lembrar disso também. Quer dizer, na espécie humana subiu a prolactina, eu paro com a ovulação porque eu bloqueio o eixo. Bom, obviamente eu tenho várias situações em que se elevam a prolactina, né? E essas situações a gente sabe, vai desde drogas antieméticas, como a metoclopramida, passando por vários tipos de calmantes e passando por vários tipos de drogas não um termo eu estou tentando achar, mas enfim, todas as drogas, os inibidores de H2, não, estava falando das drogas que são usadas para diversas doenças psiquiátricas, e de uma maneira geral todas elas têm uma ação, ou várias delas têm uma ação de elevação de prolactina. A competição dos neurotransmissores, era o nome que eu estava precisando lembrar. Então, todas essas drogas têm uma ação de elevação de prolactina, mas não só isso, como o excesso de exercício, o excesso de competição também faz com que haja uma elevação da prolactina. Bom, a gente estava falando que a síndrome de anovulação crônica, ela tem várias causas. Uma delas, então, é a retroalimentação inadequada. Quando a gente tem uma retroalimentação inadequada, vamos tentar pensar, produção excessiva extragranular de estrogênio. Por exemplo, obesidade, né? O exemplo mais típico em que eu tenho um aumento da produção de estrogênio, porque eu tenho um aumento de conversão periférica de estrogênio. Alteração na concentração de SHBG. Por exemplo, vamos lá, Daniel. Não gostei desse exemplo. Eu não estou pensando... Melhorou. Outro exemplo. Se você beber muito, vai acontecer o quê? O que um alcoólatra tem? Só para ilustrar para as pessoas. Mas ele fica com peitinho ou não? Fica. Né? Porque você altera, né? E você aumenta a quantidade de estrogênio livre. Né? Você tem tumores produtores, obviamente, né? Aqui, produção autônoma. E, obviamente, alteração no metabolismo de estrogênio quando a gente pensa em tudo que você vai converter e desconverter a nível, nos níveis hepáticos e de metabolismo. Então, o que acontece quando você tem uma anovulação crônica, né? O sintoma mais comum é a amenorreia, mas não necessariamente, porque um dos sintomas absolutamente frequentes é a disfunção menstrual, né? Quer dizer, eu não preciso ter só amenorreia, eu posso ter sangramentos irregulares. No ovário policístico, por exemplo, é absolutamente comum a mulher virar para a gente e falar: não, a cada 40, 50 dias eu sangro. Ela menstrua? Provavelmente não. Ela sangra, ela acha que ela menstrua.
Por que não é menstruação? Não é só para as pessoas. Porque menstruação necessariamente implica na necrose homogênea do endométrio. Quer dizer, eu preciso perder o endométrio inteiro para a gente chamar isto de menstruação. Né? No caso aqui, não é menstruação. Eu tenho sangramentos de áreas do endométrio que estão crescendo, 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 sangram, depois continuam a desenvolver porque eu tenho oferta excessiva de estrogênio. Obviamente, o hirsutismo está com muita frequência presente porque duas das principais causas de anovulação crônica cursam com hirsutismo e com hiperandrogenismo. Né? Eu posso ter uma produção excessiva extraglandular de esteroides. Né? Eu posso aumentar a produção de precursores pela suprarrenal e pelo ovário. Eu posso alterar a atuação das aromatases. Eu posso alterar o SHBG e eu posso alterar, ou por conta de um metabolismo de gordura excessivo, fazer com que eu tenha essa produção excessiva extraglandular que a gente já tinha falado anteriormente. Na síndrome de ovário policístico, obviamente, isso aqui não está atualizado com a última, né? Porque o Emerson me pegou de surpresa e eu não atualizei, mas isso não mudou praticamente nada, então ficamos assim com os antigos aqui. Então, para você considerar SOP, 2 de 3 fatores diagnósticos: anovulação crônica, sinais clínicos de hiperandrogenismo, excluindo outras etiologias, e ovário policístico ou torção caracterizado por 2 ou mais folículos entre 9 e 12 milímetros. Obviamente, isso é absolutamente fundamental da gente ter claro isso, né? Que é a questão da síndrome metabólica, porque essas são pacientes de risco e que merecem uma orientação adequada do ponto de vista não mais só da questão da gravidez, mas da questão da qualidade de vida e do tipo de vida e de sobrevida desta paciente. Né? Então, a obesidade abdominal, caracterizada por uma cintura de maior que 88, triglicérides, HDL colesterol, pressão arterial, glicemia de jejum, os testes de tolerância à glicose e a relação de glicemia e insulina são absolutamente fundamentais para caracterizar a síndrome metabólica nessas pacientes. Né? Então, obviamente, né, existem uma série de consensos que são publicados de forma regular, né, mostrando que essas pacientes elas vão ter uma alteração, quando são jovens, de desordens menstruais, estrutismo, a contracepção, saúde sexual e infertilidade. E depois que elas vão envelhecendo, complicações maiores na gravidez, qualidade de vida, diabetes tipo 2, doença cardiovascular e risco de câncer. Quer dizer, na realidade, quando a gente fala em ovário policístico, a gente não tem que pensar só na questão da infertilidade. A gente tem que pensar que é uma paciente que merece, né, que a gente trate ela de uma forma absolutamente universal, justamente porque eu tenho que pensar num tipo de abordagem multidisciplinar, em que inclui desde dermatologista, ginecologista, endocrinologista, diabetólogo para eles, né? Porque a gente só tem endocrinologista, não tem diabetólogos aqui tanto assim, cardiologista e o geriatra. Então é absolutamente fundamental a gente lembrar que é uma doença metabólica importante e que tem que ser assim tratada, né? Então, a anamnese, o padrão menstrual, idade abdominarca, né? A ideia de... As pacientes, é engraçado, né? Porque elas acham que se elas menstruaram com 16, 17 anos, que isso é bom porque poupa o ovário, né? Não é verdade, né? Se elas menstruaram mais tardiamente é porque elas têm algum problema, né? O ideal é que elas comecem a menstruar aos 12, 13 anos, né, e não aos 16, 17, 18 anos. Né, que isso não poupa o ovário, muito pelo contrário, é uma coisa ruim. E, obviamente, doenças endócrinas, e a principal delas é o hipotireoidismo.
né? Conforme eu já tinha dito, quer dizer, o uso de medicamentos, clopramazida, haloperidol, metildopa, metoclopramida, e assim vai, todos eles elevam a prolactina, fazendo com que você tenha uma alteração. A gente tem que saber na história se já houve a utilização de quimioterápicos, principalmente aqueles que são gonodotóxicos, sintomas neurológicos, porque obviamente isso pode estar relacionado a alguns tipos de tumores e a prolactinomas, a macroprolactinomas, a atividade física, né, e o ganho ou perda excessivo de peso. É fundamental a gente lembrar algumas coisas, né? A primeira delas é que abaixo de 18% de gordura corporal na mulher, você já pode começar a ter algum tipo de alteração menstrual. Abaixo de 15%, isso começa a ser uma coisa importante. Em bailarinas e maratonistas, essa gordura corporal ela chega a 7 ou 8%. E aí é fatal, né? Porque aí com certeza uma mulher que tenha 8% de gordura corporal, ela seguramente não ovula. É uma coisa que é quase que 100% dessas mulheres passam a ser anovuladoras crônicas. Ou aborta também. Ou aborta também, né? Mas efetivamente não é saudável gordura corporal abaixo de 15, né? Isso seguramente. Tá? Oi. Se permite um comentário, lógico. A gente vê as pacientes assim super magras, não é muito a rotina daqui da Pet, mas elas têm dificuldade de implantação também. Não. A gente vem, faz o FIV. Porque ela não consegue metabolizar, né? Não implanta. Então é fundamental a gente orientar a nossa paciente e conversar com ela, porque é frequente, não a bailarina, porque a bailarina é uma profissional, né, mas o grande problema nosso é aquela que vai para a academia, né, e que fica lá correndo 12, 15 quilômetros todo dia, né? Quer dizer, que tem um vício, né, aqui por liberação de endorfina mesmo. Esse é o nosso grande problema. Quer dizer, ela quer, a imagem corporal dela é bacana quando ela está com 8, 10 de gordura corporal, né? Então, isso é importante. E, obviamente, o ganho ou perda excessiva de peso são fundamentais. Oi? Por que aborta mais? Porque você não tem... O que acontece é o seguinte, você precisa do estrogênio, né? O estrogênio faz parte da manutenção da gravidez. Se você não tiver estrogênio de forma adequada, o que acontece? A musculatura uterina, ela não se hipertrofia de forma adequada para manter a gravidez, né? Porque ela precisa se hipertrofiar. O útero, ele sai de 70 gramas para 3 quilos, né? No processo de gravidez. Então essa hipertrofia é absolutamente necessária. Se você não tem estrogênio de forma adequada, você não tem essa hipertrofia. Tá? Bom, obviamente a gente está falando de anovulação crônica e não de ovário policístico, né? Então, quando você vai pensar numa paciente que chega com uma história de anovulação, você tem que avaliar, obviamente, o índice de massa corpórea dela, você tem que avaliar a possibilidade de Turner e de mosaicos de Turner, e uma das coisas é a baixa estatura. Você tem que avaliar a pilificação de forma adequada, né? Avaliar hirsutismo e outras formas de hiperandrogenismo. O exame da genitália, caracteres sexuais secundários são absolutamente fundamentais de serem avaliados.